Lembra que Paulo está escrevendo lá para a igreja de Éfeso? Ele fala, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, maridos, cuidem das suas mulheres, amem como Cristo amou a igreja. E ele trabalha todo esse conceito de relação familiar, e especialmente conjugal naquele texto. E depois ele termina dizendo o seguinte, eu não me refiro a vocês, eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Você não está falando de marido e mulher aqui? Hã? A gente fica... Paulo falou esse versículo no final da história ali. Porque o casamento de um homem com uma mulher, ele é tão misterioso e tão emblemático, tão poderoso, assim como é o casamento de Cristo com a igreja. Envolve tantos mistérios, uma forma de amor tão abnegada, tão entregue, especialmente de Cristo com a igreja, e ele vai dizer, esse é o casamento. É isso que representa o casamento. Então o nosso casamento, ele tem esse tom de mistério, e dada a seriedade, a complexidade que envolve um compromisso dessa magnitude, desse tamanho, né? Muitos chegam a ter medo do casamento. Vou contar um fato, se vai ficar público eu vou me omitir. Conheci pessoas e conheço pessoas que têm medo de se casar. Né? O casamento assusta. Não são poucos os casos, tanto em filmes quanto em vida real, você já pode ter visto isso por aí. Chegou na hora de fechar o negócio no casamento, a noiva foge, né? Ou o noivo foge. Não tem coragem de assumir. É uma coisa muito séria. É uma junção que precisa ser mantida. É uma relação que vai mudar os rumos da vida de um e de outro. Né? É algo que assusta muitas vezes. Então, o casamento é algo, sim, muito sério. E nós precisamos emprestar isso, ou trazer isso de volta, particularmente aos nossos filhos, nossos netos, nossa família, para que eles encarem o casamento assim, com seriedade mesmo. Né? Não é algo simples, não é algo banal. A junta hoje separa amanhã, né? No dizer do populacho aí, apenas juntou os panos, né? Não, é muito mais do que isso. O casamento é muito mais do que uma junção carnal, é muito mais do que apenas ir morar junto, né? O casamento é algo de uma magnitude, de uma grandeza tremenda, e é preciso que haja muita seriedade para que o casamento, de fato, cumpra o seu papel. A base do comprometimento, meus irmãos, tem que ser o amor. De novo, o amor é o sentimento? Não. O amor é um compromisso. Eu tenho um compromisso diante de Deus de amar a minha esposa. Pode ser num dia bom ou num dia ruim. Às vezes tem hora que é difícil? Tem hora que vai ser difícil para ela também? Vai ser difícil. Mas temos um compromisso de amar um ao outro. Mesmo que com as dificuldades que o relacionamento muitas vezes traz para nós. Né? Mas o amor, então, ele é muito mais do que pulsa no coração, que faz as borboletas revirarem no estômago, né? O sentimento é muito mais, aliás, o amor é muito mais do que esse sentimento, mas é um compromisso afirmado, é uma palavra empenhada. A Escritura fala sobre aliança, né? É um acordo estabelecido que não pode ser quebrado. Então, enquanto o compromisso dá sustentação para o sentimento, o amor torna possível a manutenção do compromisso. É uma via de mão dupla. As coisas se retroalimentam. Quando você tem um compromisso de cuidar, de zelar, de tratar bem, de ser um bom cavalheiro, uma boa dama, quando você tem esse compromisso junto à pessoa amada, os sentimentos vão vir naturalmente, espontaneamente, de forma saudável, gostosa, prazerosa. E esse sentimento gostoso, saudável e prazeroso vai também alimentar em você de novo a atitude de um compromisso assumido, de manter a palavra, de manter um relacionamento saudável. Nós já falamos aqui sobre Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era um pastor luterano lá na época da Segunda Guerra. Ele foi depois preso pelo Reich alemão, foi enforcado, mas era um homem de Deus, um homem que tem alguns livros já traduzidos para o português e ensina muita coisa muito gostosa para a gente em termos de relacionamento com Deus e com o próximo. E conta-se a história de que ele, estando preso, um casal, jovem casal da sua igreja, estava programando para se casar, escreveu uma carta para ele na prisão. Tem um livro que fala Cartas da Prisão. É lá do Bonhoeffer contando as cartas que ele escreveu da prisão para amigos, para pastores, para políticos, também para pessoas da sua igreja. E tem lá essa carta registrada de um casal de amigos que escreveu para ele.
membros da igreja iriam se casar. Falaram, pastor, talvez o senhor não consiga fazer o nosso casamento, o senhor não sabe como está a situação toda dessa guerra, mas nós queríamos receber uma palavra do senhor, né? O casal pediu lá um conselho, uma ajuda, e ele escreve de volta. Entre as várias situações que ele descreve naquela carta, ele fala para os seus jovens o seguinte: até aqui, o sentimento de vocês é que puxou para frente esse relacionamento que vocês têm. Do casamento para frente, o relacionamento que vocês tiverem é que vai puxar esse amor de vocês. Então procurem ter um relacionamento bom, cortesia, gentileza, uma boa educação, um bom trato. E à medida que vocês fazem isso, o sentimento vai acompanhar vocês de uma maneira muito saudável. E é isso que a nossa revista traz aqui. Enquanto o compromisso dá sustentação para o sentimento do amor, o amor torna possível esse compromisso continuar existindo e fortalecendo a vida do casal. Segundo ponto que a nossa revista traz aqui é que casamentos duráveis pedem manutenção sistemática. Todos nós aqui temos carro, quase todo mundo, né? Como é que você cuida do seu carro? A cada 5 ou 10 mil quilômetros você tem que fazer troca de óleo, né? De vez em quando tem que levar lá na mecânica para ver como é que está ali as borrachas de amortecimento, as bandejas, não sei o que, né? E fazer aquela manutenção. Tem que ver o óleo lá do kart do motor, do câmbio, tem que ver freio, tem que trocar pastilha. Se você não faz manutenção no seu carro, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei até quando é que ele vai ser manutenção, né? Mas ele vai uma hora travar ou vai causar um acidente terrível que vai ser maléfico para você ou para terceiros, né? Um carro precisa de manutenção. A nossa casa precisa de manutenção, né? De vez em quando tem que renovar a pintura, tem que consertar o azulejo que quebrou, tem que trocar uma torneira que está vazando, a telha que não sei como que quebrou lá em cima, tem que trocar a telha, tem que consertar. Precisa de manutenção. Tudo na nossa vida precisa de manutenção. O nosso casamento também precisa de manutenção. Não é uma manutenção física, às vezes até envolve a situação física, né? Comprar um sofá novo, agradar a esposa com um brinde no aniversário, sei lá o que, né? Ou vice-versa, né? Mas precisa de manutenção. O casamento é algo que precisa ser mantido sistematicamente, ele precisa ser ajudado sistematicamente. Então, colocamos aqui brevemente, né? Quem adquire um bem durável, normalmente ele se programa para um cuidado de manutenção. Eu conheço um colega, um irmão nosso em Cristo, que ele resolveu a nunca pagar seguro de carro. E de acordo com os estudos que ele fez, ele é um engenheiro elétrico muito bem formado e tal, ele fala, olha, pelas estatísticas do Brasil, cada brasileiro tem o seu carro danificado, roubado, queimado ou acidentado de forma drástica, em regra geral, 1 a cada 20 anos. Então, se eu vou gastar 3 mil reais por mês, ou desculpa, por ano, para pagar um seguro, no final de 20 e poucos anos, eu tenho lá aplicado esse valor, uns 70 mil reais, eu compro outro carro, né? Então, o pensamento dele é esse, eu não preciso pagar seguro. Agora, ele guarda todo mês aquele valor. Se acontecer uma desgraça com o carro dele, ele tem um capital para recomeçar de novo, né? O ruim é quando você não se programa. Mas ele programou de certa forma que ele vai ter condições de trocar o carro, de reaver o carro, se for roubado, coisa parecida. É uma programação, né? Então, todos os nossos bens precisam de manutenção. Precisa de ser pensado. Como é que eu vou garantir esse negócio lá na frente, né? Até mesmo a garantia dos bens depende de uma manutenção que seja adequada. Nós retocamos rapidamente aqui. Se você tem um carro, pegou 0 lá na concessionária e começou a rodar com ele, não fez a primeira revisão, não fez a segunda, antes da terceira deu um piripaque. Aí você vai lá reclamar o quê? Garantia. A seguradora vai te dar garantia do carro? Não. Você não fez o que devia, você não cuidou do bem, você não fez a proteção que ele precisava para não chegar nessa situação, embora podendo estar dentro ainda do período de garantia, não vai ter a garantia coberta, porque não houve o cuidado, não houve a proteção necessária, né?
Então o casamento durável, meus irmãos, ele precisa de ser mantido de forma adequada, para que ele possa ter também a garantia de sucesso, a garantia de estabilidade. Caso contrário, o casamento vai se tornar vulnerável, vai se tornar frágil, e é o que a gente tem visto nas estatísticas, como temos dito aqui algumas vezes. 46% dos casamentos de evangélicos têm afundado. É uma estatística muito alta. Né? Para quem jurou ser fiel a Deus, para quem jurou ser fiel um ao outro, 46% indo para o buraco. Se fosse uns 3%, 5%, né? A gente ia colocar. Existem algumas situações que realmente é complicado e tal, e ali não teve como segurar e aconteceu. Mas 46% de casamento quebrado? Muito alta essa estatística, né? Então, vamos olhar aqui algumas formas de preservar o casamento. O autor traz aqui algumas ideias que a gente pode aproveitar. Entre as diversas formas de se cuidar da manutenção do casamento, pelo menos duas são muito claras e muito necessárias para a gente. Primeiro, a disposição e a capacidade de lidar com conflitos. De novo, todo casamento tem conflito. Quem já teve conflito no casamento? Só eu? Opa! Se a gente for levantar a mão aqui, né? Todos nós tínhamos que ter a coragem de levantar a mão. Nenhum casamento nosso é 100% perfeito ao ponto de nunca ter tido um atrito. Ontem eu fui fazer uma palestra sobre casais lá na igreja presbiteriana Ebenezer, em São Vicente. Eu me lembrei de um fato e contei lá, eu quero repeti-lo aqui rapidamente. Quando eu era seminarista lá em Goiânia, isso 1991, 92, eu não lembro bem a data. O Caio Fábio, que foi um pastor presbiteriano de certa repercussão nacional aí, ele estava no auge ainda, no topo da carreira dele, sendo uma pessoa de muita influência no Brasil, no meio presbiteriano, aquela coisa toda. E ele era convidado, assim como o Hernandes, o Nicodemos e outros grandes irmãos aí, são convidados o tempo todo para pregar Brasil afora. E ele foi convidado para pregar lá no Rio Vermelho, que é um ginásio de esportes em Goiânia, e muita gente ia se juntar lá. Domingo à tarde eu fui para lá. Peguei um busão, porque eu era pobre naquela época, bom, continuo pobre, né? Mas eu não tinha carro, e ganhava um salário mínimo só e tal, e peguei o busão e fui lá para o Rio Vermelho. Olha, lotado, não tinha como entrar dentro do ginásio. Do lado de fora tinha telões e muita gente vendo as pregações e os louvores pelo telão, e eu fiquei ali fora, né, vendo o movimento e tal. Aconteceu todo o culto, a gente assistiu pelo telão, terminou o culto, domingo à tarde, aqui na Baixada acontece isso, em qualquer lugar. Domingo, as empresas de ônibus fazem o quê? Enxuga a frota. Se tem 100 ônibus circulando daquela empresa, eles deixam só 20. Né? Então, em vez de passar a cada 15 minutos, passa a cada uma hora e meia. E eu fiquei lá no ponto de ônibus, esperando a minha vez. Quando é que meu ônibus vai passar aqui? E eu estou ali conversando, várias pessoas pegaram o ônibus, foram embora e tal. Eu fiquei ali, e de repente ficou eu e um outro senhor. O senhor já dos seus 58, alguma coisa assim. Aí aquela conversa de ponto de ônibus, né? Será que chove, será que não chove? Comprei uma bicicleta, não sei se vendo, aquelas conversas bobas de ponto de ônibus, né? E a gente começou a conversar ali, trocar ideia, de repente ele falou, menino, eu era moleque ainda, no bom sentido, eu tinha uns 30 anos, né? Ele falou assim, jovem, sabe o que aconteceu comigo hoje? Eu tô casado há 32 anos. Nós nunca brigamos, você acredita? 32 anos nós nunca brigamos. E hoje nós tivemos uma briga tão feia que eu tô indo embora de casa. Viu o quê? 32 anos e nunca brigou? O senhor devia ter brigado. Né? Por quê? A gente tem que brigar, gente. Tem que pôr as unhas para fora, tem que mostrar quem nós somos. Né? E isso acontece naturalmente dentro do casamento. Só se o indivíduo for muito resignado, né, para ele não deixar ninguém ver quem ele é, ele se esconder a vida toda. E a mulher também da mesma forma. Né? Para um casamento nunca ter um atrito. E mesmo assim, quase que é impossível pensar nessa possibilidade. Né? Eu falei, o senhor devia ter brigado mais. Eu devia ter deixado a mulher te conhecer. E você conhecer mais a mulher também. Eu tinha, o quê? Uns 6 anos de casado, talvez naquela época, um pouquinho mais. Né? Mas eu me assustei com esse fato. Nunca brigamos.
Eu conversei ontem na palestra lá, tinha acho que uns 3 casais de namorados e uns vários de adultos casados. Falei, gente, vocês que são namorados, briguem no namoro. Né? Deixa a sua namorada conhecer quem você é. Deixa o seu namorado saber quem você é. Conheça realmente um ao outro. É para isso que serve o namoro. Né? É para olhar no olho, saber quem é, conhecer o pensamento, conhecer a maneira de agir, conhecer as reações, conhecer as intenções. Tem que saber quem é, com quem que você está casando. Né? Porque lá dentro do casamento vai ter o quê? Conflito. E vocês têm que aprender a resolver conflito antes de casar. Para quando chegar lá, saber resolver conflito. Então essa questão dos conflitos no casamento, todo mundo tem. Até brinquei de novo, uma coisa que eu falei aqui outro dia, né? Meu sogro brincava que a lua cheia é um grande queijo suíço que só vai comer dele os casais que nunca brigaram. Por isso que no tempo da lua nova, você olha lá, tá aquela lua bonita, né? Ninguém comeu do queijo, tá inteirinho lá, né? Porque todo casal tem os seus perrengues, todo casal tem os seus conflitos, né? Então é preciso que nós aprendamos a lidar com conflitos. Um casamento saudável, durável, não é um casamento que não tem conflito. É um casamento que passa por conflitos, mas que o casal aprendeu a resolver. O casal aprendeu a sentar, abrir o jogo, a conversar. Hora mais, hora menos, um acerta, outro erra, mas o casal aprendeu a trabalhar isso, aceitar as diferenças que são naturais entre um e outro. A forma de pensar, embora sejam um, como diz o texto lá de Gênesis, embora se tornem um, mas cada um continua sendo um indivíduo. Com cabeça própria, com vontade própria, com desejos próprios, com intenções próprias. É preciso que vocês se ajustem para harmonizar essas coisas, né? E se não harmonizar, o conflito vai surgir, seja ele qual for. Então, homens são diferentes de mulheres. Nós temos que entender isso, nós homens. A cabeça delas é um compêndio de conhecimento que a gente não sabe como é que entra nisso, né? Eu já vi uma ilustração certa feita, um camarada com um livro dessa altura de volume, e era um manual para compreender as mulheres, e aquilo ali era só a introdução, né? É muito difícil, né, compreender o gênero feminino. E certamente as meninas estão rindo aqui agora e pensando, isso na verdade é dos homens. Para entender esses homens é muito complicado. Nós somos seres ímpares, nós somos seres diferentes um do outro. E nós temos que entender isso. Cada pessoa é um universo, cada pessoa é um mundo à parte. E nós temos que compreender o mundo do outro, temos que conseguir entrar nessa atmosfera, como é que ela pensa, como é que ela reage, por que ela agiu ou reagiu dessa forma hoje ou amanhã, por que tal situação, houve uma situação boa, ou reação boa, e uma outra situação muito parecida, teve uma reação errada. O que aconteceu? Né? Nós homens temos que procurar entender um pouco disso. Não é fácil, né? Já é doutor nisso, Vitor? Já fez doutorado nessa área aí? Né? A gente patina o tempo todo, né? Porque é difícil a gente entender um ao outro. E não é só porque é homem e mulher, não. Até o ser humano. A única pessoa que entende quem é o ser humano na sua integridade, na sua inteireza, é Deus. Né? Deus bate o olho, faz um raio-x e sabe exatamente o que é bom, o que é ruim, o que está certo, o que não está certo, como agir, como reagir. Ele sabe. Tem um texto lá de, se não me engano, é Amós, que fala que Deus é aquele que revela ao homem aquilo que está no seu pensamento antes que ele pense. Algo assim. Imagina quando você está lá em casa pregando um prego, né? E você erra a cabeça do prego e acerta a cabeça do dedão. Bom. Pá! Qual é a palavra que vem na sua mente? Qual é o xingamento que talvez possa surgir? Qual o urro de dor que você vai dar? A pancada no seu dedo, ela precisa ter uma comunicação, né, do seu dedo, sai lá um choque elétrico que vai pelos seus dedos e chega até o teu córtex cerebral, o teu cérebro entender o que aconteceu para ele emitir um som. Olha, tem um tempo, é super veloz esse negócio. Mas tem todo um processo para o seu cérebro saber que você levou uma martelada no dedo. Né? Antes que você pense alguma coisa boa ou ruim, falar uma palavra de glória a Deus ou de um xingamento pela cacetada no dedo, antes que isso chegue na tua mente, Deus já sabe o que você vai dizer.
Ele nos conhece. Ele consegue ler a nossa mente, consegue ler o nosso comportamento. Nós não sabemos fazer isso, né? Então, conhecer o ser humano, de fato, é uma tarefa muito complexa. Pessoas são diferentes, como já dissemos aqui. Um é a família A, tem uma cultura X, costumes e práticas. O outro, família B, vem de uma outra prática, de uma outra cultura, de uma outra educação, de uma outra forma de ser, né? E quando juntam os dois, vai ter problemas, né? Então nós temos que saber que existem diferenças entre nós, na natureza humana, na constituição do ser feminino, do ser masculino. Existe diferença que nós temos que conhecer. Até onde que nós conhecemos de fato a nossa esposa? Ou vocês, esposas, conhecem os seus maridos? Até onde? De vez em quando a gente tem 30, 40 anos de casado. Nossa, eu não pensei que você pensava assim, né? Não achei que você fizesse isso. A gente descobre coisas assim o tempo todo. Por mais que conviva junto, sempre tem que conhecer, mesmo. Então, nós precisamos conhecer as pessoas. Marido e mulher precisam se conhecer realmente. Precisa ter mais liberdade de conversar, de brincar, de sorrir, de contar histórias, de contar o passado, de contar sonhos do futuro. Tem que haver essa comunicação sempre com o casal, para que eles possam ter, na hora dos seus conflitos, condições de resolver esses conflitos, tá? Então, você quer ter um casamento saudável? Aprenda a resolver conflito. Aprenda a resolver os BOs que surgem, as DRs que acontecem. Não deixa apenas o tempo resolver. O tempo cura tudo. O tempo não cura nada. O tempo apenas sublima. Deixa ali debaixo do tapete. Faz de conta que esqueci, mas quando surgir uma outra situação, o negócio volta. Né? Então, não curou. Apenas estava sublimado, escondido ali. Então, nós precisamos aprender a resolver e lidar com conflitos. Não queira mudar o seu cônjuge. Né? Queira dar lição de moral para que ele seja outro. Ele é aquele cara ali mesmo, ela vai ser aquela mulher ali mesmo, né? Então você precisa aprender a aceitá-la, aceitá-lo. É claro que precisa haver mudanças. Uma boa conversa pode ajudar isso. Mas não é na pressão, não é na briga, não é na imposição que se muda as coisas, né? A Bíblia diz que não devemos ser implicantes um com o outro. Tem maridos que é implicante demais com a mulher. Tem mulher que é implicante demais com o marido. Né? Alguém lê para mim Provérbios 21, 19? Provérbios 21, 19. É claro que quem escreveu isso é um homem, né? Melhor morar numa terra deserta, lá na ponta da fazenda, que não nasce nada, aquela grota ruim lá. É melhor morar lá sozinho do que morar numa casa bonita com uma mulher chata. Né? É claro que foi Salomão que escreveu no pensamento masculino, machista talvez, do seu período. Né? Mas com a sabedoria de Salomão, talvez ele pudesse ter escrito um outro versículo do lado aí, inverso. Né? É melhor a mulher morar sozinha também. É a vida dela com lutas e com desafios do que morar junto com um homem rabugento, que só perturba o tempo todo, que não ajuda em nada, que é um tropeço a vida toda. Né? Salomão não escreveu isso, mas é o inverso. E é relacional. O que se aplica na escritura para homens, uma grande parte das referências é um termo genérico. Né? Então, quando a Bíblia fala, ela não fala só para homem ou só para mulher. A natureza humana. E nós somos assim, precisamos então, certamente, aprender as diferenças e aprender os costumes, aprender as reações, não ser implicante um com o outro. Seu marido é chato, tem hora? Eu sou, gente. Até um período atrás aí, os meus filhos falavam, pai, você é chato demais. Hoje eles não moram mais conosco, então eu falo menos. Né? Pai, você é muito chato, né? Porque às vezes a gente cobra, a gente quer não sei o quê, a gente quer colocar limites, né? E às vezes a gente recebe essa alcunha, recebe esse apelido aí de chato. Né? E às vezes a gente acaba incorporando um pouco disso. Né? Então tem marido que é chato, tem marido que pega no pé, tem marido que implica não sei o quê, tem marido que corrige o tempo todo, né? Tem marido que se envolve com minúcias que não precisam. Do outro lado, as mulheres também têm as suas reações e têm as suas atitudes, que muitas vezes também importunam seus esposos. Né?
precisamos entrar aqui nos detalhes todos, mas não seja implicante com ele ou com ela. Não queira mudar ele ou ela com a sua força. Dobra o seu joelho e vai orar. Né? Vai pedir para Deus sabedoria para tratar dessas questões. Uma boa conversa, no tempo certo, na hora certa, pode ajudar. Né? Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, você pode abrir lá se quiser. 1 Pedro capítulo 3, Pedro está dizendo mais ou menos assim: mulheres, se o teu marido não é crente ainda, infernize ele todo dia para ele converter. É isso? Não. Pedro fala, se o seu marido ainda não é convertido a Jesus, seja uma mulher tão dócil, tão meiga, tão amável, tão cuidadosa, tão zelosa com ele, tão amiga, tão próxima, de modo que, sem palavra alguma, mas com as suas atitudes, ele vai ser ganho para o Senhor. É isso que Pedro está dizendo ali. E ele vai rebuscar lá no passado o exemplo de Sara, a esposa de Abraão, que era essa mulher. Era essa mulher? Vai lá ver a história de Abraão com Sara. Eles também tiveram os perrengues deles. Também tiveram os contratempos deles. Claro que a Bíblia não conta toda a vida ali nesse trato relacional, mas nas entrelinhas e nos tratos da história, você percebe que eles tiveram problemas. Eles eram meio irmãos, né? Não eram totalmente irmãos, mas eu não lembro se era o pai que era o pai dos dois, ou a mãe que era a mãe dos dois, mas o pai era diferente, alguma coisa assim. Eles eram próximos demais em termos laços sanguíneos. Naquela época era diferente de hoje, né? Hoje a lei, inclusive, proíbe esse tipo de coligação, mas eles eram meio irmãos. Aí ele chega num reino, na viagem que ele fazia para a terra prometida, e se hospeda ali na terra de Abimeleque, né? E quando ele está ali bonitão, Sara tinha uns 70 anos já, mas era uma mulher muito linda. Era uma mulher muito formosa, né? E ele pensa o seguinte, bom, eu já sou um velho, né? O homem às vezes envelhece um pouco mais que a mulher, né? Principalmente naquela época, debaixo de sol e chuva, e camelo e ovelha, e cuidando, né? Eu falo, minha mulher é tão linda, tão bela. Se eu falar para eles aqui que ela é minha mulher, vão me matar para ficar com ela. Eu vou dizer para eles que ela é minha irmã. Nós não somos apenas viajantes e tal, não sei o quê. Ele conta uma mentira, né, para salvar a pele dele. Ele era muito egoísta, esse cara. E da mesma forma, num outro reino futuro, lá no Egito, ele fez a mesma coisa. O rei pegou a mulher dele para levar para a cama, para casa, né? E lá no meio dessa situação toda, Deus mandou um sonho, uma visão ali na cabeça do rei. Ele ficou assustadíssimo e falou, cara, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu quase que fui punido por Deus aqui porque eu estava ficando com a tua mulher. Abraão, gente. Né? Voltando, Pedro pega o exemplo de Sara e fala, irmãs, se o teu marido ainda não é convertido, haja como Sara. Ela foi uma mulher temente a Deus, ela ajudou seu marido, ela foi uma mulher subserviente no sentido de ser submissa ao propósito. Imagine se você fala, mulher, Deus me deu um sonho e eu preciso sair daqui de Itanhaém e nós vamos lá para o nordeste do Ceará, lá na ponta do sertão, e a gente vai construir uma nova empresa lá, bora? A mulher está no seu conforto, numa época boa da vida, e ela fala, tudo bem, maridão, vamos lá. Ou não? A mulher de hoje. Talvez a grande maioria delas vão dizer, não, vá você, construa lá a tua empresa, quando tiver tudo armadinho, você volta e a gente se conversa, né? Sara fez isso, gente. Deus botou um negócio na cabeça de Abraão, falou, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que você não conhece, nem eu vou te falar onde é ainda, mas vai. E eu vou te mostrar depois onde que é esse negócio. E Sara acolheu, obedeceu o maridão e foi junto com ele. Uma viagem difícil, peregrinou a vida toda, nunca viu a tal da terra prometida, morreu antes. Mas era uma mulher que se dispôs a estar com o marido. Ela tinha um pacto de vida com ele. Minha esposa, quando viemos para São Paulo, ela estava em fase de fazer o seu mestrado. Ela era professora na universidade da cidade. Ela estava bem posicionada lá, recebia um bom valor, mais do que eu. Né? E de repente mudou o quadro. Falei, vamos embora. E ela veio embora comigo.
Se acertamos ou se erramos, só Deus sabe, né? Mas obedecemos uma voz que Deus colocou pra gente, tem que sair daqui, né? Casamento é isso, é um pacto de vida, né? É de caminhar juntos. Então Pedro dá essas orientações aqui, como preservar o casamento. Mulheres, não seja chata com seu marido, não fique reclamando o tempo todo, seja uma mulher que mesmo sem palavras, com seu trato gentil, amável, você ganhe seu marido para Cristo. Mas ele fala também para os homens, lá no versículo 7, maridão, cuide bem da sua joia, trate bem a sua esposa, seja para ela um protetor, ela é a parte mais frágil, ampare a sua esposa, ela precisa de você. E se você não fizer isso, Deus não vai ouvir as suas orações. Olha o paralelo que tem esse texto de Malaquias 2 que lemos com o texto de Pedro. Qual era o problema de Malaquias 2? Por que Deus não está ouvindo as nossas orações? Lembra por quê? Porque vocês têm tratado mal as mulheres de vocês. Pedro, não sei se ele lembrou desse texto ou não, mas escreveu coisa parecida. Cuidem das suas esposas, tratem bem as suas esposas, zelem pela segurança, pela vida delas, olhem para elas como rainhas, como princesas da sua vida, ela é a parte mais frágil. Se vocês não fizerem isso, Deus não vai ouvir as orações de vocês. É Pedro que está falando a mesma coisa. Segundo ponto, rapidinho aqui para a gente fechar, a habilidade para lidar com mudanças necessárias e inevitáveis. O casamento tem mudança? Tem. Né? De repente você casou, jovem, 25, 30 anos aí, está inteirão, bonitão. Daqui 20 anos a esposa está na menopausa. Tem mudança na menopausa? Tem. Né? Não é só onda de calor, tem muito mais complicação do que isso. Né? Tem uma série de alterações no corpo, na vida hormonal, no pensamento, na estrutura psicológica. A mulher sofre uma reviravolta terrível. E às vezes os homens não acompanham tudo isso. Né? Esteja pronto para saber das mudanças que vai acontecer no seu casamento, que vai acontecer na sua relação com a sua esposa. Como é que ela vai ser daqui a um tempo? Como é que ele vai ser daqui a um tempo? Porque ele também muda, né? Então, se preparem para lidar com mudanças necessárias e inevitáveis. Qual será o impacto na vida de qualquer um de nós se de repente, na nossa flor do casamento, lá pelos 40, 50, você tem um filho que morre de uma maneira tão brutal? O que isso gera na vida do casal? Eu conheço casamentos que se acabaram porque o filho morreu. Né? A estabilidade emocional do casal se abalou tanto que eles começaram a ter guerras entre eles. E de repente o casamento foi para o espaço. Né? Complicado. Então, mudanças inevitáveis. Mudanças que vão acontecer, podem vir quando menos se espera. E nós temos que ter maturidade para isso. O casal precisa crescer no conhecimento, na graça, na relação com o outro, na relação com Deus, porque mudanças vão de fato acontecer. Casamentos duráveis recebem investimentos constantes. Eu só vou dar o tópico aqui, não vou falar sobre isso. Eu vou deixar esse ponto em aberto. Você vai ler em casa o restante da sua lição aí. Tire as suas conclusões. Se tiver dúvida, depois levante na próxima lição conosco aqui. Tá bom? Mas é preciso que você invista no seu casamento. Em todas as áreas. Sentimentos, emoções, físico, econômico, na sua casa, nos seus bens. É preciso que você cuide do seu casamento. A vida é curta e nós devemos viver a vida com alegria e com discernimento, entendendo as coisas, entendendo a vida, para que o nosso casamento seja de fato estável, durável e satisfatório. Não basta ter um casamento duradouro, mas viver bem, com alegria e com felicidade. Termino aqui. Mais que aparências e convenções sociais, é preciso construir um relacionamento saudável e feliz, de modo que permanecer casado seja um privilégio, uma alegria, e não meramente um dever cansativo que o casal carrega. O casamento não pode ser um fardo, tem que ser uma alegria para o casal. Deus te abençoe.